Chegou a hora de multiplicar dróseras! Olá, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e hoje eu vou ensinar vocês a multiplicar uma das plantas carnívoras mais fáceis de cultivar e reproduzir. Vamos lá? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Primeiro, a gente precisa dizer que existem mais de 190 espécies de drósera. E nem todas se reproduzem da mesma forma. As dróseras podem ser reproduzidas por folha, por divisão de raiz, por brotação lateral, por gemas e por sementes. Mas hoje a gente vai focar na semente, que é o jeito mais fácil de reproduzir a maioria das dróseras que a gente tem aqui no Brasil. Ao contrário das nepentes, na mesma flor da drósera a gente pode encontrar o órgão masculino e o feminino, assim como nas dionéias. Então vamos explicar um pouquinho das estruturas da flor da drósera que vão ser importantes pra gente hoje. Nesse desenho eu quero que vocês prestem atenção na antera. Essa é a parte masculina da flor, é aí que o pólen fica. O órgão feminino é o estigma, é essa parte que recebe o pólen. A maioria das dróseras que a gente tem no Brasil consegue se autopolinizar, ou seja, ela não vai precisar que um inseto, como uma abelha, faça o trabalho de levar o pólen da antera para o estigma. A polinização acontece quando a antera se esfrega no estigma quando a flor está fechando. Depois que isso acontece, o pólen viaja pelo estilete até o ovário que vocês estão vendo aí na figura. Esse pólen vai fertilizar os muitos óvulos que vão se transformar em semente. Existem algumas dróseras que não fazem a autopolinização, como a drósera Adelaide e algumas drósera binata. Bom, agora tem mais enrolações. Agora a gente voltou a gravar de manhã, porque as flores das dróseras só abrem de manhã. E está um sol para cada um, a gente está morrendo, então vamos ser rápidos. Essa daqui é uma floração de drósera capensis. Da haste floral dão várias flores, mas elas só abrem uma de cada vez. Esse processo pode durar algumas horas ou até um dia. A gente vê que essa flor de baixo já está fechando e essa flor de cima abriu hoje. Você sabe que a flor já abriu e fechou porque ela fica com um pedacinho de pétala para fora do botão. Aqui, esses botões de cima ainda não abriram. E esse daqui já abriu, fica um pedacinho de pétala para fora do botão, na pontinha. Aqui dá para ver bem, ó. E assim vai até chegar na última flor da haste floral. Como a gente já viu, a autopolinização acontece quando a flor está fechando, então a gente não precisa se preocupar com isso. Depois que a polinização acontece, as sementes são geradas no interior da flor e vira uma cápsula de semente. E esse botãozinho aqui começa a secar. Se essa planta estivesse na natureza, essa haste ia secar. Se ninguém viesse colher, ela ia secar tanto que ela ia rachar as cápsulas e aí o vento se encarregaria de espalhar essas sementes por aí. Que é mais ou menos o que acontece no meu cultivo. Mas como a gente sabe qual é a hora de colher a semente? Vamos começar mostrando essa haste aqui que já tá bem velha já. Provavelmente essas sementes aqui já foram levadas pelo vento. Ela tá completamente preta. Todas as flores estão pretas e a haste também tá preta. Tá bem ressecada já tá bem duras as cápsulas. E aqui provavelmente já não tem mais sementes nenhuma, se tiver é bem pouquinho. Agora vamos ver essa daqui. As flores, as cápsulas de sementes, já estão pretas e abertas, mas a haste ainda está verdinha e flexível, ou seja, ela ainda está viva. Então, provavelmente, aqui já tem sementes. Para você ver se aqui já tem sementes, você pode tombar a haste numa superfície, ou na sua mão, ou num papel, e usar a outra mão para chacoalhar essa haste e bater ela na sua mão para ver se cai alguma coisa. É só tombar ela na sua mão e dar umas batidinhas, ó, vocês já estão vendo as sementes caindo. Não precisa cortar a haste, muita gente acha que tem que cortar para colher sementes, não precisa, porque as cápsulas amadurecem em tempos diferentes. Como as flores vão abrindo e fechando de baixo para cima, as cápsulas de semente também vão amadurecendo de baixo para cima.
Então, se você cortar a haste muito cedo, pode ser que as cápsulas de cima ainda não estejam com as sementes prontas. Então, o ideal é você fazer isso sem cortar a haste. E isso foi o que a gente conseguiu. As sementes das dróseras são muito pequenas, como vocês podem ver aqui. E isso faz com que elas sejam difíceis de ver, mas também, assim, elas são fáceis de serem espalhadas pelo vento. Então toma cuidado também para elas não saírem voando quando você estiver colhendo. Eu recomendo você fazer isso em cima de uma folha de papel, porque você pode dobrar ela e armazenar essas sementes. E também fica mais fácil de visualizar. A gente vai também pegar a haste, virar em cima da folha, dar as batidinhas. Você pode também pegar a cápsula e dar uma apertadinha nela para expulsar alguma semente que esteja presa lá dentro. Isso, vai apertando delicadamente. Não é para estragar a cápsula também, é só para ajudar alguma que estiver presa lá dentro. Agora vamos lá plantar. Então, pessoal, a gente já está aqui com o nosso substrato misturado e umedecido. E a gente vai usar esse vasinho aqui. Ao contrário das dioneias e nepentes, as dróseras não precisam de muito cuidado na hora de plantar e elas não precisam de estufinha. Então é bem fácil plantar, é só você colocar num vaso, no substrato correto. E o substrato que a gente usa aqui é o mesmo que a gente vende lá no nosso site. Ele é composto de 50% esfagno, musgo esfagno, 25% casca de arroz carbonizada e 25% de perlita. E esse daqui é o pacotinho que a gente disponibiliza lá no nosso site. Aqui tem 200 gramas e dá para fazer muitos vasos desse daqui. É o mesmo substrato que a gente usa para dioneias, nepentes, sarracenas e as outras plantas carnívoras. Então é só colocar o substrato até o topo do vaso e colocar as sementes por cima. Não precisa enterrar as sementes. Toma cuidado na hora que você for abrir o papel, porque elas são muito levinhas e podem cair e voar para todo lado. Então eu faço assim, ó, eu dou umas batidinhas no papel e vou jogando elas por cima do substrato. Tenta dividir elas igualmente pelo vaso e não precisa enterrar. Como as dróseras produzem muitas sementes, você pode dividir elas em vários vasos. Aqui, como eu tenho pouco espaço, eu uso sempre no mesmo vaso mesmo, cada vaso para uma ideia diferente. Então, essas sementes que a gente colheu para fazer o vídeo era de drósera Filiformis Red e eu coloquei aqui todas as sementes da Filiformis Red, tá? E aí, se eu colhesse de outra planta, eu ia plantar em outro vaso. É importante também você identificar a planta, né? A gente coloca o nome dela na tag, na etiqueta ou na plaquinha. Eu vou abreviar aqui, vou colocar D de drósera. Filiformis Red. Atrás eu vou colocar a data que eu plantei. Hoje é dia 16/12 de 2023. Assim eu consigo ter um controle de quanto tempo faz que eu plantei, quanto tempo elas levaram para germinar. E depois, quando as mudinhas já estão maiores, eu sei exatamente quanto tempo elas têm. É bom lembrar que quanto mais frescas as sementes, maior é a taxa de germinação. Mas as sementes de drósera podem ser estocadas e guardadas aí na geladeira, ou no próprio papel, ou num saquinho ziplock por bastante tempo. E agora esse vaso aqui vai lá de volta para o sol com água embaixo, nas mesmas condições da planta mãe. Como eu disse, é bem simples. Os cuidados com as sementes são os mesmos cuidados da drósera adulta. Sol e água embaixo. Não pode deixar o substrato secar. As sementes podem levar de 1 semana até 2 meses para começar a germinar, então tem que ter paciência. Bom, então é isso que você precisa saber.
A Drosera é uma planta bem tranquila da gente multiplicar por semente. A gente costuma dizer que basta você ter uma Drosera no seu cultivo para você ter Drosera para sempre. Porque inevitavelmente o vento vai acabar espalhando alguma semente aí que vai cair em outro vaso e logo logo todos os seus vasos vão ter alguma Drosera. É uma planta que não pede licença para nascer. Não é à toa que a Drosera é a planta carnívora mais abundante no mundo. Só aqui no Brasil tem cerca de 30 espécies de Droseras espalhadas pelo país inteiro. Mas esse também é assunto para outro vídeo. Eu vou deixar aqui na tela final 2 vídeos para você escolher. Um é sobre Droseras que nascem de gemas, é muito interessante. E outro é sobre o substrato que a gente usa aqui no cultivo, que está disponível lá na nossa loja online, www.gaiaatlascarnivoras.com.br. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!